Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 26 de outubro, celebramos o 30º domingo do tempo comum. Que amemos hoje o que Deus nos ordena, para assim alcançarmos o que Ele nos promete. No evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, ouvimos Jesus contando a parábola de um fariseu e de um cobrador de impostos. Enquanto o fariseu busca a melhor posição no templo e esconde os seus pecados atrás dos pecados dos outros, o cobrador de impostos reconhece a grandeza de Deus e confessa as suas falhas, sem meias palavras. Aprendamos a estar na posição que nos cabe e admitir nossos erros, e dessa forma o próprio Deus se fará presente para nos perdoar e nos elevar até os céus. Se você deseja buscar a misericórdia do Pai, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode abrir os olhos de um irmão perdido. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, os trechinhos da palavra de Deus que nós ouvimos hoje têm muita coisa especial para falar ao coração da gente. Então a gente vai fazer um caminhozinho com as leituras. E acho que cada um pode guardar no seu íntimo aquilo que talvez seja maior ajuda para a jornada desses próximos dias, dessa semana que está começando. A gente começa então na primeira leitura, que é um trechinho do livro do Eclesiástico. Aparece nessa leitura uma palavra que eu tenho certeza que a gente conhece bem, e a gente sabe o quanto ela é importante, a palavra desabafo. Existem momentos em que a gente precisa conversar com alguém, mesmo sabendo que essa pessoa talvez não possa resolver os problemas da gente, mesmo sabendo que ela não tenha respostas para algumas coisas que estão aqui dentro, a gente sente necessidade de conversar e a gente chama isso simplesmente de desabafo. Outras vezes, a gente acaba desabafando, não conversando com alguém, mas a gente acaba desabafando explodindo. É quando as coisas aqui vão se acumulando e a gente não consegue arrumá-las muito bem, chega uma hora em que a gente corre o risco de desabafar, de extravasar, simplesmente explodindo. E há pessoas que convivem com a gente e que percebem isso, nem brigam com a gente, sabem, fulano está botando para fora, né? Pois é. O problema é que os nossos desabafos com outras pessoas
nem sempre nos ajudam muito, porque quando a gente desabafa, é muito fácil a nossa conversa acabar se transformando numa reclamação sem fim, muito pessimista. Eu acho que todos nós aqui costumamos usar esse tipo de expressão. Quando alguma coisa vai ruim na nossa vida, a gente acaba dizendo: está tudo muito ruim, tudo. Né? As nossas conversas de desabafo, elas podem acabar se tornando conversas que puxam a gente ainda mais para baixo. Ou então, podem acabar virando conversas cheias de críticas, cheias de acusações, porque fulano, porque Beltrano, porque é assim. E essas conversas geralmente não fazem bem para a gente. Eu nunca ouvi alguém dar um testemunho assim na igreja. Glória a Deus, eu estava assim muito mal, e aí eu conversei com umas pessoas e reclamei da vida, falei de todo mundo, agora eu estou muito bem. Nunca ouvi isso. Normalmente essas conversas não fazem bem para a gente. Portanto, nossos desabafos são necessários, mas às vezes não são feitos de um jeito legal. E o trechinho do livro do Eclesiástico diz para a gente hoje: o Senhor ouve com atenção quando o órfão e a viúva desabafam com ele as suas mágoas. Órfão e viúva são pessoas que estão vivendo algo muito sofrido, perderam alguém muito querido, pois é como se o trechinho do livro do Eclesiástico dissesse para a gente: olha, quando você está com o coração muito machucado, quando o seu coração está muito magoado, se você desabafar com o Senhor, Ele vai ouvir, Ele vai prestar atenção, e certamente a sua conversa com Ele vai tomar um caminho melhor do que se você simplesmente desabafasse com qualquer outro. Irmãos, quando a gente está muito, a gente sente às vezes até fisicamente a garganta da gente apertando, quando a gente está muito, sabe, calma, antes de desabafar com qualquer outra pessoa, desabafe com Deus, conta para Ele, não precisa arrumar nada, mas eu garanto para você que no final dessa conversa, o Senhor, que não se deixa contagiar por ressentimentos, mágoas, Ele vai saber deixar no coração da gente uma serenidade verdadeira, uma esperança maior. Antes de desabafar com qualquer outra pessoa, ainda que isso seja preciso, desabafe com Deus. Ele talvez seja o melhor de todos os confidentes. E quando a gente apresenta para Ele o nosso coração do jeito que está, o Senhor não se deixa embolar pelos bololôs do coração da gente. Ele deixa no nosso coração algo bom, melhor do que muitas conversas precipitadas, exageradas, que às vezes a gente tem com outros. Depois o livro do Eclesiástico diz uma outra frase bonita, diz assim: aquele que serve o Senhor como Ele deseja, esse será ouvido na sua oração. Irmãos, eu tenho certeza que todos nós aqui desejamos servir ao Senhor. O problema é que às vezes a gente deseja servir ao Senhor do jeito que a gente quer, e não do jeito que Ele quer ser servido. E aí a gente impõe condições a Deus. Eu vou servir o Senhor até que... Ou então, olha, eu estou muito bem, eu estou muito feliz de estar nesse lugar ou nessa situação, aqui eu vou servir ao Senhor. Ou então, eu estou me sentindo muito bem, agora eu acho que eu vou fazer algo para o Senhor, quando na verdade as condições todas têm que ser deixadas por conta dEle. Aquele que serve o Senhor como Ele deseja ser servido, a gente precisa aprender a descobrir qual é o sim que Deus espera da gente, cada dia e em cada circunstância da nossa vida.
Ontem estava conversando com uma irmã, freirinha, esperta, mais rápida do que eu, e ela já está com quase 90, e ela estava comentando que já não dá para fazer o que fazia. Pois é, irmã, também, né? Quase 90, não dá, né? Mas o importante é que agora a gente pode descobrir o que o Senhor espera da gente nesse momento. E se a gente disser sim para Ele, vai estar valendo como naquele tempo em que a gente conseguia fazer muitas coisas. Porque servir a Deus não tem a ver com a quantidade de coisas que eu faço, tem a ver com a quantidade de amor que eu ponho nas coisas. Eu queria servir ao Senhor, mas nessa casa aqui não dá. Pois é, mas é justo nessa que o Senhor quer contar com o seu sim. Eu queria servir ao Senhor, mas eu não ando muito bem. Pois é, mas o sim que Ele espera de você hoje é um sim debilitado, de uma pessoa debilitada, mas de coração entregue, de coração generoso. Dê o seu sim para Deus hoje. Definir como a gente quer servir a Deus não devia ser nossa tarefa. A tarefa de nos mostrar o como, o onde, é dele. A nossa tarefa é ter um coração entregue, atento. Se é esse o sim que o Senhor espera de mim hoje, é esse o sim que eu devo dar. Servir ao Senhor como Ele quer ser servido. Acho que de vez em quando a gente podia se perguntar, de modo especial naqueles momentos em que as coisas custam mais para a gente, será que não é assim que o Senhor quer ser servido por mim hoje? Pois então, nessa situação, nesse problema, com essas limitações que eu tenho, eu vou colocar amor no que eu faço e vou fazer o melhor que eu puder. Depois, o salmo responsorial, um salmo bonito que começa: bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Eu acho que o Espírito Santo, quando inspirou esse salmo, ele queria dar para a gente uma lição: acostume-se a louvar a Deus. A gente se acostuma a muita coisa, e as coisas às quais a gente se acostuma, as coisas com as quais a gente cria os nossos hábitos, elas se tornam algo natural para a gente. Nós nos acostumamos a pedir a Deus, e você pode pedir com toda a confiança. Se é filho de Deus, peça. Mas talvez fosse muito bom para o nosso coração se a gente acostumasse a louvar a Deus, bendizer a Deus, agradecer a Deus. Seu louvor estará sempre em minha boca. Quando eu tenho louvor de Deus na boca, esse louvor guarda o meu coração da incredulidade, da desconfiança, do medo, da desesperança diante do futuro. Irmãos, a oração de louvor, quando a gente diz: Senhor, obrigado, ou então: Senhor, eu confio em Ti, ou então: Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel, essa oração guarda o coração da gente, porque ela tira a nossa atenção das dificuldades e devolve a nossa atenção para Deus. E aí a gente descobre, a gente lembra que mesmo no meio das dificuldades, Deus é maior. E a gente pode confiar nele. E ele tem algo especial acontecendo, mesmo que por um tempo a gente não entenda, ele tem algo especial a fazer na vida da gente. Seu louvor estará sempre em minha boca. Já compartilhei isso com os irmãos há um tempo atrás, quando a minha mãe morreu e eu não estava aqui no Brasil, eu estava numa peregrinação. Quando eu voltei de avião, né, de Lisboa para cá, deu tempo para pensar em tanta coisa, né? E teve uma hora que eu percebi que eu estava achando que eu estava começando a reclamar com Deus. E aí, na hora me veio esse salmo: bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. E eu pensei: Senhor, eu já falei disso para tanta gente, eu já disse que isso funciona.
Então está na hora de eu experimentar se funciona. E eu tenho certeza que funciona. Então, continua tudo igual. Nas horas boas, eu agradeço ao Senhor e eu gosto de dizer para o Senhor como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel. Nas horas difíceis, eu quero dizer a mesma coisa. E eu continuo acreditando na mesma coisa, nada mudou. Então, Senhor, também com o falecimento da minha mãe, também tendo que interromper uma coisa longe para vir correndo para sepultá-la, bendirei o Senhor em todo o tempo. Vale para esse tempo também. Seu louvor estará sempre na minha boca. Eu não quero que o Senhor ache na minha boca hoje uma reclamação. Eu não tenho motivos para reclamar. O Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz. O Senhor não se engana, não erra. Seu louvor estará sempre em minha boca. E aí a viagem correu diferente. Eu sepultei minha mãe na quinta-feira, no sábado eu celebrei a missa com as crianças e era esse salmo. Eu falei, Senhor, então é isso aí que eu queria rezar hoje. Irmãos, existem dores na nossa alma que elas só serenam quando a gente as transforma em louvor a Deus. Uns meses depois dessa situação toda, eu fui à Aparecida num encontro da renovação, e eu estava vivendo isso, então era isso que eu tinha para dizer, né? A gente só tem para dizer o que a gente tem, né? E aí eu estava compartilhando com os irmãos, tem coisas que doem na alma da gente, que elas só se calam. Não é que a dor vai embora, mas essas dores só param de torturar a alma da gente quando a gente bendiz a Deus, quando a gente reconhece também com o coração doído que Ele é perfeito, que Ele é bom, que Ele não falhou. E aí depois uma senhora de longe, lá do Nordeste, veio dizer para mim, padre, durante a pandemia, as coisas na minha família foram muito difíceis, meu pai faleceu, e isso não saía de dentro de mim, o Senhor estava partilhando isso, e eu decidi no meu coração fazer isso, eu vou louvar a Deus, eu tenho certeza que o meu coração já começa a sentir essa dor diferente. Seu louvor estará sempre em minha boca, o Senhor está perto do coração quebrantado, é o que o Salmo diz. Irmãos, há momentos em que a gente pensa que Ele está longe, né? Porque a gente não está vendo Ele. Quem disse que Ele não está vendo a gente? Há momentos em que a dor se põe entre a gente e Deus, mas isso não quer dizer que Ele foi embora. E mesmo que eu não o veja, Ele sabe de mim, e eu posso transformar até o sofrimento em louvor a Ele. Meu Deus não se engana, meu Deus não falha, tudo que Ele faz merece fé, Ele é perfeito em todas as coisas. Eu posso falhar, as coisas podem ser diferentes do que eu gostaria, mas Deus é maior e Ele é capaz de fazer com que tudo, até as coisas complicadas, concorram para o nosso bem. A gente acredita nisso, nos dias bons e ruins, nos dias em que o coração está a mil e nos dias em que parece que ele vai arrebentar de angústia. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Vamos para a segunda leitura agora, que é um trechinho da segunda carta de São Paulo, se eu não me engano, a Timóteo, não é isso? É um trechinho bastante conhecido, tem um pedaço que todo mundo sabe: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não é hora de você dizer isso ainda, combinado? É lá para frente, né? Então, não combatemos o bom combate ainda, não completamos a carreira, ainda não guardamos a fé como devemos. Então, isso daí está em construção. E tem que durar até o último dia, e até o último dia a gente não está pronto nessa história. Então, prossiga, não desanime, vá em frente. No meio da leitura, a impressão que eu tenho é que São Paulo faz uma confidência para Timóteo,
E como a gente está lendo a carta, a confidência é para a gente também. São Paulo diz assim: na minha primeira defesa, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. São Paulo tinha um grupo de pessoas que o ajudavam nas missões, nas viagens dele, e era gente geralmente muito boa. Havia alguns que também em algum momento se voltaram contra ele, criaram problemas, mas geralmente era gente muito boa. De modo especial, Timóteo, para quem ele escreve a carta, Lucas, que escreveu o Evangelho, eram amigos para toda hora. Mas na primeira vez em que São Paulo foi levado a um tribunal, por 1 milhão de motivos, não havia ninguém ao lado dele. Mesmo Timóteo, Lucas, não puderam estar. Outros que estavam com ele fugiram, o abandonaram. E São Paulo diz: num momento tão difícil, ninguém ficou perto, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. É como se São Paulo estivesse falando para a gente daquelas horas de solidão, em que não tem ninguém por perto, e a gente de repente descobre que é nas solidões da gente que Deus mora mais profundo na nossa vida. Eu lembro que há uns anos atrás eu fui celebrar uma missa num colégio católico, e eu não lembro qual era o dia, mas as leituras não eram assim especialmente fáceis. E a primeira leitura, porque era um dia de semana, era essa. E aí tinha um pátio do colégio cheio de molecada. Tinha criança, tinha adolescente, e sabe como é, como diz a freira, eu também já estou ficando velho e já não estou aguentando algumas coisas. Então, ver aquela molecada toda, eu falei: meu Deus, me arrebata daqui. A vontade era sumir e aparecer numa ilha, no meio do oceano, né? Mas aí, durante a liturgia da palavra, eu pensei: Senhor, me ajuda, o que essa molecada precisa? E aí, quando veio essa leitura, eu senti o Senhor dizendo no meu coração: fala para eles sobre solidão. Eu nunca tinha atinado que, no fundo, essa leitura fala sobre isso. E eu falei: Senhor, solidão, 9 horas da manhã, garotada, dia bonito, todo mundo fala. Eu falei: tá bom, então vamos lá. E aí, eu não sei como, eu acabei puxando o assunto solidão. Os garotos ficaram assim. E eu descobri naquela hora que até crianças e até adolescentes, que aparentemente estão sempre cercados de barulho e gente, sabem o que é solidão. Gente casada, e às vezes bem casada, sabe o que é solidão. Gente que mora numa mesma casa com um monte de gente, o que também às vezes não é bom, né? Mas às vezes tem um monte de gente em volta e você pode estar no meio de uma grande solidão. Porque solidão não tem necessariamente a ver com presença de gente do nosso lado. Tem a ver com coisas nossas. Tem a ver com momentos de vida que são nossos. E eu posso ter gente ao meu lado, inclusive gente que me ama, mas estou vivendo aquilo sozinho. Tem coisas que não dá para explicar nem para a esposa, nem para o marido. Como é que a gente explica umas coisas que nem a gente entende? Como é que faz? E mesmo que o outro queira estar com a gente, tem coisas que a gente vive só, porque são dentro. Então, de vez em quando, a solidão, ela pode vir e ela pode visitar o coração da gente, e ela às vezes demora para ir embora. Não precisa ter medo dela. Há pessoas que têm verdadeiro pavor da solidão, e por causa disso, se metem em cada enrascada. Não precisa tentar encher a solidão com coisas vindas de fora. Antigamente, no meu tempo, tinha gente que quando chegava em casa, só para não se sentir sozinha, ligava a televisão, para a televisão fazer barulho. Hoje eu nem sei como é que faz, porque eu acho que quase ninguém está vendo televisão, né? Então deve ligar alguma coisa lá do computador ou do celular para ouvir. Mas é porque aquela solidão, aquele silêncio, não pode. Então a gente tenta encher com alguma coisa.
Só que, na verdade, quem enche as solidões da gente é Deus. E quando a gente descobre que Ele mora nessas solidões, e que nelas Ele pode fazer companhia a gente, e pode nos fazer uma excelente companhia, de repente a gente pode começar a viver esses momentos também de um jeito melhor. Existem solidões nossas nas quais nem a gente se acompanha, quando a gente se depara com coisas que nem a gente sabe por que estão lá dentro. A gente não sabe o que tem a ver aquilo ali, mas simplesmente está ali. E porque tem a ver com histórias que a gente viveu quando nem tinha nada muito claro na cabeça, e a gente se sente, de repente, naquele pontinho, como no meio de um vale, assim, sem muita ajuda, pois o Senhor está aí. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças, quando todos os outros não puderam estar. Tentar fazer da nossa solidão uma chance para encontrar Deus mais fundo, talvez seja uma das coisas mais preciosas que a gente possa aprender. O Papa Bento XVI, já tem tempo, ele dizia que uma pessoa só se torna de fato madura quando ela aprende a viver as solidões dela. E quando de repente ela descobre que ali, ela não precisa estar mal, ela tem um bom companheiro, um Deus que a entende melhor do que ela própria e com quem ela pode aprender sempre, até quando tudo parece ter parado e está vazio. Não está vazio, não está parado, Ele está com a gente. Última coisa que eu queria dividir com você é o trechinho do Evangelho de hoje, que traz uma parábola, uma história contada por Jesus, que eu acho que também todo mundo conhece. Jesus contou essa história, São Lucas diz assim, para pessoas que confiavam demais naquilo que eram capazes de fazer, e por causa disso, desprezavam os outros. Jesus fala que um dia 2 homens entraram no templo, no santuário, para rezar. Um deles era fariseu, era um homem religioso, que estudava a Bíblia. Ele entrou e veio lá para frente. E a oração dele, oração estranha, mas a oração dele era assim: Deus, obrigado. Obrigado porque eu não sou igual a esse pessoal aí atrás, não. Ele estava aqui, então vou imaginar ele rezando assim: eu não sou igual a esse pessoal aqui, não. Aí é por conta dele, tá? Ladrões, adúlteros, gente picareta, gente sem vergonha, gente doida. Sei lá, ele foi falando assim, eu não sou igual a esse pessoal, não. Obrigado, Senhor, porque eu sou muito especial. Eu faço coisas boas todo o tempo. Olha, meu Deus, Senhor, o Senhor deve ser meu fã, porque eu sou o cara, E Jesus diz, bom, enquanto esse cara fazia isso, o outro que entrou também no templo era um cobrador de impostos. Não precisava dizer mais nada para deixar o povo daquele tempo com raiva. Fulano é um cobrador de impostos, já não gosto dele. Porque os cobradores de impostos cobravam impostos do povo de Israel para os romanos. Os cobradores de impostos naquele tempo tinham muito menos controle do que hoje. Então, o outro era cobrador de impostos. O pessoal até ter ouvido, Mas esse nem levantava os olhos, e a oração dele era: Senhor, tem piedade de mim que sou um pecador. Senhor, eu tenho falhado muito. Senhor, eu não sei ser melhor. Tem paciência comigo, me ajuda. E Jesus diz, bom, terminada a oração, os 2 voltaram para casa. O primeiro, o fariseu, voltou para casa do jeito que chegou. Primeiro, muito enganado. Muito enganado. Enganado a respeito dele próprio, enganado a respeito dos outros, enganado a respeito do que ele era capaz de fazer, muito enganado. E a sua oração não chegou ao coração de Deus. O outro, o cobrador de impostos, voltou para casa abençoado, porque ele se aproximou muito mais da verdade
dizendo simplesmente: Senhor, tem piedade de mim, do que o outro se aproximou, dizendo todas as coisas boas que tinha feito. Esse que pediu ajuda porque reconheceu: Senhor, eu estou fazendo tudo errado, eu não sei ser melhor, eu não consigo, eu estou estacionado nisso, me ajuda. Esse voltou para casa com a mão de Deus estendida para ele, porque Deus tem paciência com aqueles que, olhando para dentro, reconhecem que precisam de ajuda. Irmãos, no fundo, tem um pouquinho desses dois homens dentro de cada um de nós, né? Mas o homem que é muito confiante no bem que faz, que considera que tem razão, esse às vezes se equivoca muito, está muito enganado, se engana também a respeito dos outros. Os outros são muito piores, os outros são muito mais complicados. Só que esse homem, que mora aqui, viu? Ele volta para casa e não consegue caminhar muito. Continua excessivamente fã de si próprio, continua considerando que os outros são um problema. Esse não percebe que ainda não está pronto, que precisa de ajuda, e a sua vida não caminha. E tem o outro também dentro da gente, aquele que de vez em quando olha para dentro e diz: meu Deus, eu não sou em nada diferente das outras pessoas que às vezes também fazem coisas que a gente diz: como pode? Pois é, eu já me peguei fazendo coisas que eu perguntava a respeito de outros: como pode, né? Ah, não é que eu pude também? Pois é. E se você não fez, gente, tem uma coisa que a gente esquece de agradecer a Deus, mas que eu acho que a gente podia. Senhor, obrigado, porque o Senhor já me preservou de tanta coisa, porque se ficasse na minha conta, misericórdia. Sabe, eu acho que às vezes Deus quebra as asas da gente, simplesmente para ser fiel àquele ditado, de que Deus não dá asa à cobra. Porque se ficasse por nossa conta, rapaz, olha, então de vez em quando, Senhor, obrigado, porque o Senhor já me preservou de tanta coisa, eu não tive coragem, eu achei que não ia conseguir, obrigado, porque se ficasse por minha conta, eu sou feito do mesmo material de todo mundo, e o pecado que está lá, podia estar aqui também, igualzinho. Senhor, me ajuda, porque eu preciso melhorar, e sem a tua ajuda eu não sei nem por onde começar. O bololô aqui dentro é tão grande, vem meu socorro, vem meu socorro. Eu um dia desse estava lendo a história de um bispo, foi cardeal lá da Inglaterra, morreu há uns anos atrás, e ele era monge beneditino, depois foi feito bispo, e ele foi uma pessoa muito importante no momento ali da história dele, e ele deu uma entrevista quando já estava velhinho. Dizem que é quando a gente tem mais juízo, né? Quando está velhinho, né? Espero, né? E ele foi perguntado um monte de coisas, e teve um momento que ele falou assim: quando eu fui ordenado bispo, a minha oração era assim: Senhor, me faz um bom bispo, me faz um bom bispo para a igreja, me faz um bom bispo para esse povo aí. E eu pedia muito isso: Senhor, me faz um bom isso, me faz um bom aquilo. Eu agora estou chegando perto da velhice, e eu percebo que a oração mais importante que eu devia ter feito e que eu devo continuar fazendo até o último dia da minha vida é: Senhor, tem piedade de mim, que sou só um pecador. Me parece que ele estava mais perto da verdade agora, velhinho, né? Lembrando, entendendo, descobrindo que no fundo, diante do Senhor, mesmo quando a gente acha que foi bom, foi um bom bispo, foi um bom pai, foi um bom... No fundo, a gente continua sendo apenas um bom pecador, que precisa aprender, que precisa melhorar, que precisa da misericórdia dEle, da paciência dEle, que não pode desistir, que tem que recomeçar todo dia de novo. Quem sabe o Senhor não gostaria de ajudar a gente a viver esse grande desafio na vida da gente, no dia a dia da gente, esquecendo um pouco de medir e pesar as pessoas ao nosso lado. Elas são o que dá para ser, gente. As pessoas perto da gente são o que elas conseguem ser.
assim como eu e você. Agora, eu e você temos uma grande graça. Conhecemos o Evangelho de Jesus, temos o Espírito Santo em nós, Ele com a sua paciência nos escolheu, deseja nos ajudar e nós estamos comprometidos em tentar melhorar, apesar de não conseguirmos sozinhos. Então, olhando para o nosso próprio coração, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou só um pecador, eu só sou alguém que precisa muito de ajuda, porque eu acerto uma, erro 5, dou 3 passos para frente, 5 para trás, eu preciso de ajuda. Sem o Senhor, não tem nada de bom em mim não, eu preciso começar todo dia de novo, como se fosse o primeiro dia. Eu conto com a tua paciência e com a tua misericórdia. Se a gente lembrar que aos olhos dele é assim que a gente deve dizer, acho até que a gente vai começar a olhar para as pessoas perto da gente com um pouco mais de paciência, olhando nelas e vendo um pouquinho de nós próprios e descobrindo que com todos nós Deus é bom e quer nos ajudar. Ele se importa e Ele dá valor a todos nós. Irmãos, a palavra de Deus é cheia de tanta coisa boa que nos aproxima da verdade. Abençoada é a pessoa que está cada dia mais perto da verdade. Que a gente possa ao longo dessa semana, primeiro, fazer os nossos desabafos com Deus, antes de nos precipitarmos em falar às vezes de maneira exagerada e desordenada com os outros. Que a gente possa nessa semana servir ao Senhor do jeito que Ele quer ser servido. Vamos abrir mão das condições. Senhor, eu planejei um monte de coisa, de repente o Senhor faz assim e o dia muda. Que eu perceba o que o Senhor quer de mim quando essas coisas acontecerem. Quando as coisas saírem um pouquinho do meu planejamento. Que a gente possa essa semana se acostumar a louvar o Senhor. Porque louvar a Deus preserva o coração da gente da descrença e do desânimo. Que a gente possa aprender nessa semana a viver as nossas solidões como uma chance de encontrar com Deus. Quando você sentir que está tudo vazio, que tudo parou, está aí, né, Senhor? Pois é, estamos juntos. Vamos lá, preciso aprender. E que a gente possa essa semana olhar menos para o tamanho dos erros dos outros e olhar mais para o próprio coração da gente, descobrindo que não dá para julgar os outros se aqui mesmo eu estou comprometido em mudar coisas que sozinho eu nem sequer sou capaz, mas eu preciso buscar e aprender com o Espírito Santo aquilo que Ele quer ensinar para transformar o meu interior. Quando a gente está comprometido com isso, sobra pouco espaço para a gente se espantar com a fragilidade dos outros. Que o Senhor nos ajude a ter um coração quebrantado, mais humilde, do jeito desse cobrador de impostos que voltou para casa em paz. Que o arrependimento e o reconhecimento do coração da gente nos dê em paz. Acima de tudo, com a certeza de que Deus se importa e é paciente com a gente.